Porque o pastor já falou, olha, você vai dar início a uma série. A série que nós vamos dar início é Paixão Contagiante. E quando eu li aquilo ali, eu falei, é Deus movendo, é Deus falando, é Deus trazendo realmente, reacendendo a chama nos nossos corações. E eu quero dar um tema para essa mensagem. Se você trouxe um caderno, se você está com o bloco da sua anotação, olha, amados, essa semana ainda falava isso, pastor. Ele estava até irritado, porque a gente sempre, tem bastante coisa ali, já inicia a semana, aquela correria, coisas para fazer, várias coisas, e fica irmão, líder, cadê o material de célula, cadê o material de célula, cadê o material de célula? E eu falei, amor, você lembra daquela época, onde nós tínhamos líderes que ficavam com os caderninhos, já esboçando tudo, para chegar na hora da célula, já tá ruminando aquilo? Ele falou, é verdade, nós tínhamos aqui, quem é da época antiga, que ninguém vinha para a igreja sem caderno de anotação, porque o tempo todo estava falando. Por quê? Porque não é algo só pronto, daí parece que quanto mais as coisas vão ficando só pronto, daí o líder fica aqui e fica olhando, a borboleta que passa, porque depois vem tudo mastigado. Mas eu convoco não apenas líder, mas eu convoco você também que quer ir mais profundo na sua intimidade com Deus, a você vir para um culto, vir para uma reunião, sempre com um bloco de anotação, algo para que você anote, porque é uma palavra. Nessa conferência mesmo, durante vários momentos, eu coloco frases e palavras para que depois eu me lembre aquilo que Deus está falando. Então, se você trouxe, se você não trouxe, está com o seu bloco do celular, anote o tema dessa mensagem. Eu quero colocar o tema de dá-me um coração ardente. Amém? E me lembrei, tem um trecho que eu quero ler para você. Quem aqui já leu os livros do John Bevere? John Bevere é um homem assim que os livros dele são algo tremendo. E ele até tem, um dos livros dele se chama Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus. E existe um capítulo que eu quero que você preste muita atenção, não vou ler o capítulo todo, é só apenas um trecho, mas eu quero que você preste muita atenção nisso. Diz assim: os dias e tempos que vivemos hoje trazem com eles questões difíceis. Por que tantos na igreja não possuem essa paixão? Por que investimos milhões em mídia, edifícios, anúncios e inúmeras outras formas de propagarmos o evangelho, enquanto tantos na igreja ainda lutam contra a luxúria e o desejo pelos prazeres do mundo? Por que mais de 80% dos convertidos acabam voltando para o mundo das trevas? Como os pecadores podem declarar que tiveram uma experiência do novo nascimento, mas não demonstrar nenhuma mudança? Creio que a resposta para todas essas questões pode ser resumida de uma única maneira: a ausência do fogo e da paixão de Deus. Amém? Abra comigo em Apocalipse 2. Nós vamos ler do versículo 2 a 5. Diz assim, Apocalipse 2, versículo 2. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei
a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Amém? Na versão, a mensagem diz assim: vejo o que você tem feito, seu trabalho é muito árduo, sem recusa em desistir. Sei que você não consegue tolerar o mal e que eliminou os falsos apóstolos. Conheço a sua persistência e coragem na minha causa, pois você nunca desiste. Mas você se deixou desviar do seu primeiro amor. Por quê? Afinal, o que está acontecendo com você? Tem alguma ideia de como você caiu? Volte ao seu precioso primeiro amor. Não há tempo a perder, pois estou para remover a sua luz. Aqui, quando João teve a visão ali na ilha de Patmos, do Apocalipse, essa carta foi escrita à igreja de Éfeso. E se você acompanhou comigo essa leitura, você viu que essa igreja era uma igreja que trabalhava arduamente. Era uma igreja que fazia tudo e não desistia. Não é verdade? Você leu isso na sua Bíblia? Não desistia. Só que existia algo que Deus tinha contra ela. Faltava amor. Faltava paixão. Eu e você podemos estar aqui dia após dia. Eu e você podemos pregar nas nossas celas, pregar aqui, no púlpito, orarmos com as pessoas, fazermos o nosso trabalho, não sei aqui quem está envolvido em ministério, fazer muitas coisas para Ele, mas mesmo assim, não termos paixão pelo Senhor. Não termos esse arder no nosso coração. E eu quero que você anote aí, o que seria esse primeiro amor? O que será que é esse primeiro amor? Não sei quem, aqui e também onde essa mensagem chegar, a fase que você está. Mas existem pessoas que já se converteram há muito tempo e, infelizmente, ainda não provaram esse primeiro amor. Elas entenderam na mente, entenderam que elas necessitam de Cristo, entenderam que esse é o melhor caminho, entenderam que Ele é o Salvador, mas infelizmente não sentem amor e paixão. Não sentem aquela coisa, Quem aqui se lembra? Os casados, talvez os namorados, quando você, estava apaixonado. O pastor andava uns 10, 15 quilômetros a pé para me ver. Hoje, deixa ele, vou mandar essa mensagem para ele depois. E a gente era aquela coisa, Via aqui o que acontecia, barriga, as borboletas na barriga. Aí com o tempo, nós vamos nos acostumando. É ou não é? Acostumando. A gente vem para o culto, senta aqui, recebe uma palavra, vai para casa. Alguns ainda têm uma intimidade com Deus, um tempo onde, busca Ele, a face dEle, ora. Outros oram, mas somente pelo alimento. Outros nem pelo alimento estão orando. Mas é uma vida rasa. E porque muitas pessoas, a gente olha aqui, 80%, quando eu li isso, falei, Jesus amado, 80% das pessoas que uma vez vieram até Jesus, voltaram atrás, começaram a voltar atrás. Hoje, muita gente não volta, porque é cômodo ficar dentro da igreja, é cômodo. Mas falta paixão, falta amor. E existe, se você puder abrir comigo em Mateus 13:44, aqui existem uns 2 pontos que eu quero abordar com você. Mateus 13:44 diz assim:
O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Se você quiser anotar 2 características principais de alguém que teve um encontro com Jesus, nós vemos aqui nesse versículo. O primeiro é: transbordou de alegria. Imagine você encontrar um lugar com um tesouro escondido. Aqui em Maringá, acabaram de descobrir que lá nos terrenos do Monet encontraram águas termais. Então, da noite para o dia, aquilo passou a valer muito mais, porque acharam algo precioso, acharam algo valioso ali. E assim é o reino de Deus. Quando nós olhamos para o reino de Deus, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, começamos a contemplar tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, a gente olha aquilo e fala: gente, não tem mais nada que possa me suprir. A gente transborda de alegria. A gente pega tudo que era precioso, vende, vai lá e compra esse campo. Compra esse campo. Então, 2 coisas que eu e você precisamos começar a refletir, enquanto o Espírito Santo vai falando ao meu e ao seu coração. Primeiro é o transbordar de alegria. E o segundo, nos dispor a abrir mão de tudo, para quê? Para vender, abrir mão daquilo que temos para desfrutar daquilo que encontramos em Deus. Infelizmente, hoje, as pessoas, elas conseguem compreender na mente isso. Eu, faz mais 20 anos que eu estou no ministério, desde 2002, antes que eu fui ordenada pastora, mas antes já auxiliava o pastor. E durante muito tempo na minha caminhada, vou dizer para vocês, até pouquíssimo tempo. Eu era assim, eu queria o tempo todo fazer com que as pessoas vissem o valor desse campo. Não pregando, deixa eu ver se você segue a minha linha de raciocínio. É lógico que o pregar e falar do valor desse campo é uma coisa, mas depois que uma pessoa conhece, que ela sabe disso, quantas vezes eu me desgastava com um irmão, querendo mostrar para ele que vale a pena ele vender tudo para servir a esse Deus, e me aborrecia. Ontem mesmo falei isso. Eu olhei aqui na hora que eu vim encerrar a conferência, falei: quantas pessoas deveriam estar aqui para ouvir isso? Um evento tão lindo, cheio de homem de Deus, gratuito, e às vezes a gente, deixa passar. E ali eu falava: Deus, mas como? E eu tentava convencer as pessoas, ficava lá: não, porque olha, vale a pena você abrir mão de tudo, vale a pena você viver essa vida. Deus, entregue para Ele os seus dons, entregue para Ele os seus talentos, sirva a Deus, tira os olhos desse mundo, ainda que tantas coisas ainda a gente tenha que fazer aqui, mas olha para lá, é para lá. E sabe o que eu aprendi? Aprenda agora. Não adianta. A mim, a você, cabe ir e pregar, mas o convencer é do Espírito Santo. Eu trabalho com mentoria e desenvolvimento de pessoas e eu vejo isso fora da igreja. Enquanto alguém não quer mudança, você pode falar para a pessoa: isso é o melhor caminho, isso aqui vai mudar a sua vida, isso aqui é o que você precisa, mas enquanto a criatura não recebe aquilo no seu coração, fica só na mente. E eu pensava sobre isso. Nós nunca fomos uma geração com tanto conhecimento, é ou não é?
Você quer um livro tal, você vai lá e compra. Se você não compra, você baixa o e-book, você tem no Google. Você quer um assunto, você dá um Google, você tem. Você tem pregações, você tem música, você tem tudo. É uma geração que tem tudo. E como uma geração que tem tanto conhecimento de Deus, está cada vez mais fria. Cada vez mais distante. Esses dias eu conversava, não me lembro com quem, falava assim, olha, a gente olha as gerações que vêm vindo futuras, jovens que não querem mais saber de nada de Deus, vem para o culto, fica com a cara amarrada, né? Porque o pai e a mãe traz, mas não tem paixão, não tem. Antigamente, um molequinho lá fazia 10 anos, já queria entrar para o louvor, estava ensaiando, queria tocar algo, hoje você não vê nada, ninguém se interessa. A meninada não quer saber do youtuber, quer saber de não sei o quê, quer saber de tanta coisa. Às vezes eu olho jovens, meninas de 21, 22 anos, com 22 anos eu já era pastora, cuidava de vidas, e estava ali preocupada com o reino de Deus. Hoje não, hoje ninguém está nem aí. O que quer às vezes, o que a gente vê muito, as pessoas elas querem títulos. Títulos, se você falar de títulos, se você falar de coisas que aparecem, é assim, da noite para o dia, surge de penca. Mas aquele servir, aquele buscar, aquela paixão, nem sempre é assim. Se nós pensarmos, conhecimento, nós nascemos desde pequeno, a gente sabe que, vamos dar um exemplo, as drogas fazem mal, faz ou não faz? Faz ou não faz, gente? Vocês estão em dúvida? Faz. E não tem gente ainda que cai nas drogas? Tem ou não tem? Por quê? Tem conhecimento, não tem? Vê as histórias. Vamos lembrar lá do maço de cigarro. O que tem no maço de cigarro? Fotos destruidoras para a pessoa. Adianta? Não adianta. Por quê? A pessoa até tem um entendimento que aquilo vai matá-la. Ela até tem, mas ela ainda não começou a viver aquilo como uma mudança. De abrir mão de algo que é um prazer, às vezes momentâneo e temporal, por algo que lá na frente vai destruí-la. E isso nós precisamos colocar diante de Deus. Deus, será que a minha vida com o Senhor também não está sendo assim? Eu sei que eu vou para o céu. Eu sei que eu vou, e vive uma vida relaxadamente. Eu sempre dou exemplo, do cartão de crédito. Tem gente que se arrebenta porque tem limite de crédito, cartão de crédito alto. Gasto que não é seu, está no limite. Só que daí tem aquela famosa frase que diz o quê? Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E aquela alegria, aquela euforia, aquele passa aqui, passa lá, zoom, e vai, de repente, a pessoa só não vende um rim, porque ela, não tem nem condição de entrar naqueles sites do mercado negro para vender, senão ela até venderia. Então não adianta esse convencimento. E eu tenho a clareza e a certeza de que mesmo que eu fale aqui nessa manhã, eu falei, Senhor, é só o Senhor que pode mudar. É só o Senhor que pode entrar na mente do coração. A mim cabe liberar a palavra. A você cabe colocar o seu coração, assim como nós acabamos de cantar, e falar, Deus, toca o meu coração. Toca o meu coração. E diz assim, provar que o reino de Deus, vale a pena, não adianta. Enquanto a pessoa não transbordar de alegria, enquanto o outro não ver esse tesouro escondido, não adianta. Você consegue imaginar isso? Alguém chegar para você e falar assim, olha, rapaz, eu descobri um terreno que está enterrado ainda ontem, eu nem pensando, lembrei agora, eu li sobre
tesouros escondidos, né? E acharam não sei quantos milhões de moedas espanholas num navio que foi afundado há muitos anos atrás. E existem pessoas que até vivem disso, de buscar tesouro escondido. Agora imagina, você chega para o cara e fala assim, ó, é só você vender tudo que você tem, que ali é o lugar. O que você faria? Talvez você ficaria desconfiado. Normal. Porque você não encontrou. Então cabe a mim e a você buscar do Senhor, encontrar esse transbordar de alegria, que é só a salvação genuína que pode nos dar. Não é uma melhora. A igreja não é um centro terapêutico, ainda que faça esse papel. Não é você dar uma melhoradinha no seu casamento. Não é você arranjar um empreguinho melhor. Não é você segurar os teus filhos aqui para que eles não caiam no mundo. Não. É falar, Senhor, eu quero encontrar essa alegria e transbordar dela. Eu quero olhar e falar, eu comento sempre quando eu prego, se você olhar no passado, antigamente, qual eram as canções, qual era o deslumbre do crente? A eternidade. Tudo era o céu. Tudo era. O apóstolo Paulo passou por tantas tribulações e mesmo assim só deslumbrava a eternidade. O viver para ele era lucro. Nós não. Tem crente que tem medo de morrer e não comprar a casa própria. Tem crente que tem medo de morrer e não casar. Tem crente que, não, Jesus voltar agora, eu sou muito novo. Por quê? É óbvio, nós não queremos morrer cedo. Mas quando a nossa visão ela muda, quando o nosso tesouro não está neste mundo, quando a gente transborda de alegria por ter encontrado o reino do Senhor, as outras coisas, elas começam a perder o sentido. O problema está que hoje as pessoas, além de não quererem, aqueles que uma vez transbordaram, uma vez conheceram esse terreno, às vezes estão negociando ele com outras coisas. E eu creio que é isso que o Espírito Santo quer nos falar nessa manhã. E se você está anotando, coloque aí. Por que então que nós perdemos o amor? Por quê? O primeiro amor é como um fogo. E todo mundo aqui sabe que o fogo precisa, para não apagar, precisa ser alimentado. É ou não é? Nós precisamos alimentar. E muitos de nós vamos deixando o fogo apagar. Por quê? Porque não estamos alimentando. E começamos, a apagar o amor, e eu quero abordar com você algumas questões que podem hoje, se não apagou ainda, estar apagando o seu amor pelo Senhor. O primeiro é o convívio com o pecado. Você quer anotar isso? Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Como assim convive com o pecado? Quando a gente olha isso, a gente pensa, da questão do pecado meu somente. Não. Existe algo que está matando muito amor, está esfriando muita pessoa que outrora foi extremamente usada por Deus e viveu dias lindos com o Senhor por causa do convívio do pecado dos outros. Como assim? Viver no meio do pecado te faz apagar. Viver no meio da iniquidade, essa palavra parece tão dura, Iniquidade, não, onde que eu vou que tem iniquidade? Olhar, e você talvez pense sobre isso. Existem coisas que sutilmente vão invadindo o nosso coração. Sutilmente. Coisas que nós sabemos que a palavra de Deus
é clara. Nós tentamos relativizar, mudar a palavra de Deus. Nós começamos a achar que não é bem assim, as coisas mudaram. Não é desse jeito. Começa a abrir mão dos valores eternos por causa dos valores deste mundo. Eu digo para você uma coisa: se você ficar o tempo todo assistindo séries violentas, ou que mostram ali coisas que são aborrecimento diante do Senhor, filmes, novela, música, o que quer que seja, que é contrário àquilo que o Senhor fala na sua palavra, não pense você que a palavra mudou. Não pense. Isso aí começa a alimentar. Começa a haver na nossa mente um acomodar com o pecado. Quando você olha um crime, vamos supor, né? Nós temos visto tantos crimes aí contra crianças. Não sei você, mas chega uma hora que a gente lê aquilo e fala: isso é todo dia isso. A gente parece que vai perdendo até a compaixão, porque começa a acostumar. Nós vamos vendo coisas assim e vai nos acostumando. Conversações no trabalho, convívio com o pecado. Não, é assim mesmo. Está vendo o outro, amados, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Esses dias eu conversava com uma pessoa e ela disse para mim que não acreditava que uma pessoa, né? Nem sei se posso falar isso, Jesus amado, agora já foi. Que entra em desacordo com a palavra de Deus, se ela vai realmente para o inferno por causa disso. É uma pessoa tão boa. Tão boa. Antes da bondade, além de Deus ser bom, Deus é justo. E Ele é justo com a sua palavra. Eu posso ser a melhor pessoa, mas se o meu pecado é abominável aos olhos do Senhor, eu vou padecer. Eu vou viver eternamente. E sabe o que acontece com quem o fogo está apagando? Ao invés da gente ser usado por Deus e começar a orar, jejuar, clamar e falar não, assim como a gente cantou 2 domingos seguidos, aquela canção, não há cadeias que o Senhor não possa quebrar, não há cadeias que Ele não possa arrebentar do pecado. Sabe o que a gente faz? A gente acostuma. É assim mesmo, Deus sabe, Deus vai trabalhar. E daí, né, é pai e mãe que não jejua, é pai e mãe que vê os filhos nas drogas e não está correndo atrás, porque, é assim mesmo, é da idade, a gente tem que ser, né, tolerante, ao ponto de ouvir pessoas que dizem, está na prostituição, mas, ainda bem, né, que não está nas drogas, olha fulano, está assim, olha como nossa mente começa a se acomodar, E eu e você, para fugirmos disso, nós não podemos somente viver, é aquilo que a palavra diz, nós precisamos também viver longe dessas coisas. Aquilo que desagrada ao Senhor tem que ser motivo de desagrado para mim. Meu amado, se você está no ambiente de trabalho, se você está na sua família, onde quer que seja, e as pessoas já não se constrangem mais com a sua presença, elas falam palavrão, elas contam e escarnecem do Evangelho, e você está ali e ela zomba de você, cuidado. Ela já está, perdida. Mas talvez o amor está se esfriando. Ou esfriou. Ao ponto da presença de Deus nem estar mais sendo, temor na sua vida. Então, devemos cuidar com o convívio com o pecado. Evitar não aquilo somente que é proibido, mas entender o que não agrada a Deus. Eu sempre falo, se você quer imitar alguém, imite a Cristo. Lógico que nós imitamos outras pessoas que andam com Ele, mas a nossa régua sempre tem que ser Ele. Porque se a minha e a sua régua for Jesus, nós não vamos fazer o que essa geração de crente vem fazendo. A maioria dessa geração de crente hoje
Ela procura pessoas que falem o que elas querem ouvir. Você pode pregar, você pode falar, você pode, entregar a sua vida ali num púlpito, ensinando um povo, mas ele ouviu o pregador da internet falando, o pregador da internet falou o que eu quero falar, então, abro mão de tudo. E hoje não precisa mais congregar, eu sou a igreja. Ouvi isso faz uns 15 dias de uma criatura na hora. Eu falei, não posso deixar, ela deixou quicando, eu vou bater. Aí ela falou assim, desse jeito, olha que lindo que era. Ela falou da seguinte forma para mim, eu estou indo na igreja tal, mas eu estou indo mais para cumprir um ritual mesmo, porque o meu relacionamento com Deus é muito maior do que aquilo que eu vivo na igreja. Falei, amém? Tem que ser assim. Só lembre de uma coisa, você não é igreja se você não estiver no corpo. Ninguém, essa história, gente, você é igreja, mas ninguém é igreja sozinho. Quem vê mão e pé andando sozinho por aí? Mas o crente que já vinha obrigado no culto, agora no online, encontra uma desculpa. E daí, gente, nós entramos numa coisa que essa geração é muito boa, se preocupa muito com a imagem, demais. No Instagram, no Stories é devocional, é fotos na presença de Deus, é canções, são hinos. Por quê? Uma imagem que quer se passar para o outro. Quer passar. Porque eu não vou, mas olha como eu tenho um compromisso. Não. Se você é crente, eu vou falar isso, mas é o próximo ponto, você tem que estar inserido no corpo, sim. Você tem que estar servindo, sim. E dependendo do tempo que você tem, se você estiver aí acomodado, você está em pecado. Em pecado. Porque Deus colocou dons na sua vida, Deus colocou talentos, e você não está servindo no reino. Então, pare de querer, achar desculpas. Cuidado com o convívio com o pecado. Segundo ponto, que leva muita gente a se esfriar, é a falta de profundidade na vida cristã. Leite, vocês já ouviram isso? Não só eu, mas acho que todo pregador usa esse exemplo. Quando nós somos bebês, o leite materno é uma fonte. Aquilo ali, sacia. Eu me lembro, a Rihanna, ela já nasceu grande. E a Rihanna mamava muito. Eu tinha muito leite. Mas quando essa menina estava lá 4, 5 meses, o pediatra dela sempre falava assim, mãe, a Rihanna é acima da média, ela tem um tamanho muito grande, ela está muito acima do tamanho dela para uma criança de 4 meses. Então, vamos suplementar. Por quê? Que a outra acordava a noite toda para dar mamar. Por quê? Mesmo sendo bebê, ela precisava para a estrutura dela já algo mais de substância. E tem gente que se converte, transborda de alegria e acha que a vida com Jesus é só, vocês oram por mim, vocês jejuam por mim, vocês fazem isso por mim. Eu já fiquei catedrática. Eu já tive gente, não foi uma nem duas não, já teve gente que eu peguei para jejuar junto. Sabe o que a pessoa fez? Me largou jejuando e ela parou. Não, vocês dão risada? Eu disse que ainda vou escrever um livro, As Crônicas Pastorais, do que eu já vi nessa vida. Aí agora eu falo assim, vem murmurar, vem reclamar, vem falar. Por isso que muita gente reclama com um. Aí quando não acha mais onde reclamar, aquela pessoa já trouxe, quer trazer profundidade, quer falar, vamos, está na hora de compromisso. O que as pessoas fazem? A grande maioria se vitimiza e vai para outro. E começa a mesma ladainha. Eu já estou, ligeira. Primeira coisa que eu falo, quantas vezes você já jejuou por esse problema? Quantas vezes você tem orado durante a madrugada? Você leu tal livro? Você fez tal coisa? Por quê? Porque as pessoas gostam de
dependência, ser dependente, alguém para ficar, né? Não, vamos crescer, vamos ter profundidade, vamos nos aprofundar na vida cristã. Abra comigo Lucas 13 mostra isso. Olha lá, a semente, né, que ali a gente vê caiu entre as pedras. Diz assim: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. Já ouvi muitas vezes: porque quanto mais eu oro, porque eu já cansei, porque eu vou largar tudo, que eu não quero mais saber. Minha filha, meu filho, você faz isso com a sua esposa, com o seu esposo, esse bico, e joga tudo para o alto. Com Deus, você joga o balde, você tem que buscar, porque Deus não vai, vai chutar, vai embora, vem aqui. Não, é hora de buscar profundidade. Olha lá, o que eu faço para buscar profundidade em Deus? Ter raiz com Ele. Não ser um cristão que só vive de culto semanal. Venho, né? Eu saio da religiosidade, mas a religiosidade não sai de mim. Então, hoje cumpri minha função. Se eu não venho no culto, eu vou na célula, né? Mas pelo menos garanti. Não oram, e não é orar só pelo alimento. É dobrar o joelho, ter um momento com Deus. Você pode, amados, olha, tem gente que acha assim que você precisa passar 5 horas orando. Não, comece hoje orando 2 minutos. Amanhã você ora 3. Não faz aquelas metas, né? Quando eu estou no processo de mentoria, às vezes a pessoa, você coloca a meta para ela, ela vai lá, no outro lado do mundo, aquilo que ela nunca fez, ela quer fazer de uma hora para outra. Eu falo, não, metas que são atingíveis, para que você anime e cada vez você vai mais. Você não precisa, não que você não precise ter este tempo, mas como você pode orar em todo tempo? Você está no teu trabalho, você está sozinho lá, comece a orar, ore na sua mente. Se você estiver sozinho, né? Às vezes está passando luta lá no trabalho, já dá uma sapateada, solta umas oração em língua e começa a profetizar, mas ore, busque intimidade com Deus. Não leem a Bíblia, só os Salmos, ou Provérbios, ou a famosa caixinha. Não sei se ainda tem caixinha de promessa. Tem a caixinha que tira o versículo assim, aí se não gosta, devolve, né? Esse é para mim, esse é para o meu marido, esse é para fulano, e a pessoa vive de porçãozinhas. Não, comece a orar. Comece a pedir para o Espírito Santo. Eu não entendo. Gente, essa história de não entendo a Bíblia, isso aí já valeu muito como desculpa. Porque antigamente, se você pegar, até hoje é difícil algumas traduções, mas hoje você pega uma mensagem, né? Eu uso a Bíblia, a mensagem, para uma comunicação com aquela pessoa que está iniciando o Evangelho. Uso ela muito ali na questão do ele e elas, quando é pessoas. Mas, meu amado, mais simples que isso aí, mais simples. Existem contextos que precisam de um aprofundamento, tudo bem, aí é outro caso. Agora, ler a Bíblia e viver com aquele, eu leio a Bíblia e não entende. Sei, olha lá, não desenvolvem relacionamentos saudáveis com outras pessoas. A pessoa, ela quer manter o fogo aceso, mas ela anda só no meio do ímpio. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu não. Imagina, eu só influencio. Não. Em algum momento você pode estar fraco. Em algum momento você pode estar fraca. E se você não estiver, não adianta aqui a gente passar de super espiritual, porque todos nós temos dias bons e dias ruins. Dias onde uma palavra, se fosse assim, todo mundo tinha fé bastante. Porque se nada abala, tem dia que você recebe uma notícia que abala teu dia. Tem dia que você ouve algo de alguém, uma ofensa, e você tem gente que toma isso para a vida toda. Então nós não podemos achar que o tempo todo nós influenciamos.
Nós precisamos cuidar e andar com pessoas que nos levem para perto de Deus. É um perigo muito grande, assim como essa igreja. Veja isso, eles trabalhavam bastante, estavam assíduos ali, mas o amor já havia passado. Ande com pessoas que vão te levar para perto de Deus. Tenha pessoas, lógico, eu falo isso, não adianta você querer só ser a tampa. Não, ande com pessoas que vão te levar além. Para com esse orgulho bobo de querer sempre, né, ser o bambambam da turma, o sabidão, a sabidona, né? Não, ande. Isso até no meio corporativo hoje é algo que você precisa ter alguém que vai te ajudar, te mentorear, alguém que está acima, te puxar sempre. Gente, nós precisamos nos puxar para cima, é o tempo todo. Então comece a ter amizades saudáveis, para que você não comece a deixar o fogo apagar. Não se esforçam para mortificar a carne. Essas pessoas, existem pessoas que a gente quando vem para Jesus, sempre nós vamos ter áreas que precisam ser tratadas nas nossas vidas, e até Ele voltar vai ter. Mas aquelas pessoas que outrora conheceram a Cristo, e elas não se esforçam para mudar, é aquilo que Tiago diz: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Eu fico indignada que tem irmão aqui que outrora, nossa, a igreja é uma benção, coisa, passa por mim e não cumprimenta, com a cara fechada, com a cara amarrada. Quem está perdendo? A Bíblia diz: ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É uma pessoa que vai ser sempre assim, levada como folha ao vento. Bateu, levou para onde foi. Os seus sentimentos não passam por cura, não se deixa tratar, mas eu sou assim mesmo. Eu sou desse jeito. Vai se tratar. É o meu gênio. Porque eu sempre fui assim. Quem me ama tem que... Não. Faça um bem pela sociedade, pelas pessoas que estão ao seu redor. Tente se esforçar para curar as suas feridas da alma, para curar os seus traumas e falar: Deus, uma hora eu encontrei esse tesouro e não vão ser essas coisas que vão me roubar. Terceiro ponto, falta de tratamento. E continua, né? Esse aí é outro, daí vamos já pegar o gancho aí do homem dobre. Se você pegar Lucas 8:7, diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Preste muita atenção nisso, porque isso aqui, daí Lucas 8:14, Jesus explica: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não amadurecem. Cuidado com os espinhozinhos. Sabe aquelas coisas que você acha que você já tem domínio hoje? Sabe aquelas coisas que você acha que isso aí já não me pega mais? Isso aqui é coisa do passado. E começa a andar, na força do seu braço. Imagina eu seduzido pelas coisas deste mundo? Jamais. Que prazeres da vida? Nem tem prazer nessa vida. Cuidado. Se existe algo que a gente sabe que nos engana, é o nosso, não é o diabo, não. O diabo, ele é pai da mentira, enganador, mas tem muita gente que não está sendo influenciada pelo diabo, não. Está sendo influenciada pelos seus
seu coração, pelos seus sentimentos, pela sua vontade, não se deixam tratar, são orgulhosas, vivem uma máscara, preferem passar uma vida longe de provar o amor, provar a paixão de Jesus, provar um amor, o primeiro amor, porque vestem uma capa de religiosidade e querem passar santidade que não vivem, querem passar uma vida de comunhão que não vivem, querem ser reconhecidas apenas diante dos homens. Cuidado, cuidado. Se a gente precisa mostrar muito algo, existe, né, quem diga aí que há algo que nós precisamos tratar. Outra coisa, se você puder anotar, e eu acredito que essa é uma das principais, não que as outras não sejam, mas uma vai ligando a outra, e essa sim, se você olhar a igreja de Jesus hoje, talvez seja o ponto onde nós mais estejamos com o nosso amor se esfriando. São as distrações. Eu me lembro da ministração, quem estava aqui quando o pastor Inar ministrou? Vocês se lembram aquilo que ele falou? Aquilo falou muito ao meu coração. Existem pessoas que vão passar uma vida toda, às vezes, lutando assiduamente contra um pecado. Sabe aquele pecado que você sabe que você tem que romper? Às vezes, vai passar lutando. É um dia após o outro, né? Igual a filosofia do Alcoólicos Anônimos. É um dia após o outro. Venci hoje. Não olha para a vida toda. Venci hoje. Amém. Essas pessoas, elas sabem e reconhecem que elas precisam de Deus nessa área. Mas sabe qual é o grande problema? Aquelas pessoas que já não lutam com pecados tão grandes e aparentes. E elas são enganadas por distrações de até mesmo, ouça isso, de bênçãos que foram respondidas. Quem se lembra de quando o povo saiu do Egito? O que esse povo recebeu? Riquezas. Saíram de lá com muito ouro. Saíram de lá transbordando. Aquilo era para ser uma bênção. Foi uma bênção naquele momento de Deus para a vida deles. Só que se você já leu, a história diz que quando eles chegaram no deserto, o que eles fizeram com aquele ouro que era bênção? Construíram um bezerro e adoraram. Cuidado com aquilo que foi resposta de oração e hoje tem te distraído. Eu me lembro quando o pastor Inar pregou isso ficou tão claro na minha mente, que ele falou assim, olha, são as coisas boas que às vezes podem estar nos tirando de Deus. São as coisas boas que Deus nos entregou como bênção que estão nos distraindo. É o filho que eu tanto orei e hoje eu não vou mais na igreja porque ele me dá trabalho. É a faculdade que eu tanto lutei para conseguir passar. E hoje eu não tenho tempo. Eu tenho trabalho para fazer e eu não posso. Hoje pode ser a casa, né? Sei lá, no rio, a casa na praia. Ah, que Deus abençoou, mas ela me tira, imagina. Eu não tenho tempo. O que tem distraído você? Quais são as coisas boas? É difícil a gente entender isso. Que coisas boas podem nos roubar de Deus e nós podemos perder tudo aquilo que Ele tem para nós. Quando a gente olha o pecado em si, quando nós olhamos algo assim tão, né? A gente olha para aquilo e já foge. Eu sempre comento, se o diabo aparecesse para a gente como, né, chifrudo, de rabo lá, pegando fogo e coisa, o que você ia fazer? A gente ia correr, mas Ele sabe, Ele conhece o homem há muito tempo. Podem ser coisas muito boas, bênçãos respondidas, que hoje estão te tirando da presença de Deus, que apagaram o teu amor por Ele, coisas que estão nos distraindo.
e estão nos levando cada vez mais próximos a uma realidade de uma igreja de Éfeso, que fazia tantas coisas. A gente olha hoje, parece que a igreja cresceu tanto. A igreja de Jesus hoje não existe como antigamente, aquelas, dificuldades, aquelas coisas, pessoa falar que é cristão e ser, não. É uma coisa boa, mas muita gente tem levado isso como, vive uma vida de religiosidade apenas. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer mover em mim e em você. Mas existe um caminho de volta, amém? Existe. Eu não sei se você está aqui, essa palavra tem feito sentido para você. Se não fez, guarde-a, porque pode ser que você seja essa pessoa que o Espírito Santo está falando, porque amanhã talvez comece a sua luta de decadência espiritual. Se você está aqui, você se sente assim, que tem coisas que estão realmente fugindo, estão coisas assim que você olha e fala, meu Deus, eu não estou dando conta de que isso está me roubando cada vez mais. Apocalipse 2:5 dá o caminho de volta. Diz assim: lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, irei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu creio que o Espírito Santo, nessa manhã, Ele trouxe você e eu aqui, para que nós possamos de alguma forma, ainda que talvez ainda só esteja aqui na tua mente, sabe quando você sabe que você fala, nossa, faz sentido isso, mas ainda não veio aqui, ao ponto de você olhar e falar, meu Deus, eu quero sentir de novo aquilo que eu senti quando eu entrei pela primeira vez numa igreja. Eu quero ter a fome e a sede de conhecer a tua palavra. Gente, nós nunca tivemos tantas traduções de Bíblia. A gente tem Bíblia no celular, a gente tem Bíblia na casa. Se você for ver, pensa quantas Bíblias você tem lá na tua casa, de tudo que é tradução, de tudo que é jeito, algumas você nunca nem abriu. Mas não temos um relacionamento com Ele. Ele quer nos chamar de volta. Ele quer fazer de novo. E esse chamado, ainda que você saiba na sua mente, mas o seu coração não consegue sentir isso, é hora de clamar pelo Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos por um instante e começar a pedir para o Espírito Santo. No caminho de volta, a primeira coisa que ele diz é lembra, a lembrança. Esses dias eu até rascunhei no meu bloco de anotação, eu ia escrever sobre as lembranças, sobre as memórias. A própria palavra nos ensina a trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E eu ia contar até um testemunho meu. Há alguns anos atrás, nós tínhamos pessoas que eram muito próximas nossa, e aconteceu um contexto, acabaram se distanciando. E durante muito tempo, aquilo machucava o meu coração, machucava o do pastor também, porque eram pessoas muito amadas por nós, muito amadas. E aquilo ali o tempo todo, e daí vinha gente e falava uma coisa, vinha outra, falava outra, e o tempo todo, sabe, teu coração ia amargurando, e você só lembrava. E eu comecei a falar assim, poxa, então a pessoa fazia isso por causa disso, e eu só alimentava coisas ruins, só coisas ruins. As memórias boas se apagaram, até o dia que eu me dispus diante de Deus, a falar assim, Senhor,
eu quero começar a lembrar de todos os momentos bons que a gente teve com essas pessoas. E eu teve dias que me peguei rindo de baboseira que falava, de brincadeira que fazia, de coisas que a gente, falava ali, tirava sarro. E de repente, a lembrança boa, ela começou a gerar cura. Talvez o que esteja faltando para você e para mim seja lembrar disso, das coisas boas que o Senhor já fez por nós. Do primeiro dia que você entrou numa igreja, onde o orgulho santo, ele não te fazia olhar e pensar assim: eu sou tão bom, melhor do que muita gente. É lógico que Deus jamais iria não querer um filho ou uma filha como eu. É tempo da gente falar: Senhor, traz a lembrança. Traz a lembrança de quando eu ouvia as tuas mensagens, eu ouvia uma canção e eu já chegava às lágrimas. Eu me lembro, eu sempre conto para vocês do quanto aquela música grande fala ao meu coração, porque quando eu me converti, aquilo para mim era algo que eu cantava e o Senhor ministrava tanto ao meu coração. Tanto que você precisa se lembrar hoje. Feche seus olhos, comece a pedir. Peça, Espírito Santo, libere as minhas lembranças, libere as minhas emoções, que eu me lembre do Senhor, me lembre de tudo que o Senhor fez, o resgate da tua família. Comece a pedir para Ele isso. O segundo passo é o arrependimento. Não basta ter saudade. Não basta. É necessário voltar atrás e falar: Espírito Santo, por que eu te deixei? Por quê? Quais são os espinhos que têm sufocado o teu amor, que já não faz você entrar aqui mais sedento pela palavra dele, sedento pelo toque do Espírito Santo? De repente são desilusões que você passou no caminho, palavras, frustrações. E isso fez com que você perdesse o brilho, vem por obrigação, faz as coisas por obrigação. Não. Fala: Senhor, eu quero me arrepender disso. Eu quero que o Senhor, o teu Espírito Santo, talvez você já me ouviu dizer isso. Não importa, meu amado. Você pode mentir para quem quer que seja. Talvez você precise dessa postura diante dos outros. Mas o Senhor, Ele conhece a tua mente, o teu coração. Então fala para Ele. Fala: Deus, eu não consigo. Mas eu sei que eu preciso me arrepender. Eu sei que o Senhor tanto me abençoou. E agora as coisas têm me afastado de Ti. Peça para Ele, fala: Espírito Santo, traz de volta. E uma das coisas mais lindas que o Evangelho ele sempre nos dá é a oportunidade de recomeçar. Recomeçar relacionamentos naturais nem sempre são fáceis, mas recomeçar em Deus, você pode hoje mesmo começar a pedir para Ele: Espírito Santo, traz de volta. Traz de volta o cheiro das águas. Traz de volta a alegria de Te servir. Espírito Santo, vem neste lugar. Gera em nós, ó Deus, uma paixão, primeiramente em nós, para que depois ela venha contagiar a muitos, mas renova em nós, ó Deus, renova em nós, renova em mim.
Eu clamo, Espírito Santo, por esse meu irmão, por essa minha irmã. Eu clamo pelos nossos jovens, pelas nossas crianças. Eu clamo, Espírito Santo, faz de novo. Nós queremos, Deus, nós queremos voltar à essência. E a essência é o Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Quando os instrumentos tocam, eu quero convidar você a levantar suas mãos aos céus e começar onde quer que você esteja. De repente você está ouvindo essa mensagem na sua casa, no seu trabalho, e o que você tem buscado do Senhor é recomeçar. O Espírito Santo de Deus, Ele está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está visitando você onde quer que você esteja, porque a unção dEle, ela te toca agora. E eu creio de todo o meu coração que algo o Senhor está fazendo nas nossas vidas. É tempo de voltar a sonhar com as coisas de Deus. É tempo de voltar a amá-lo de tal forma. E às vezes a gente tenta tanto fazer as coisas por fazer, para tentar recuperar um amor que é só o fogo dele que pode trazer de volta. Não é fazendo as coisas somente, não é fazendo. É hora de dizer: Senhor, eu quero sentir isso no meu coração. Eu não quero mais me enganar, eu não quero enganar aqueles que estão ao meu lado. Eu não quero fingir que amo a tua presença, mas ela está longe de mim. Não. Eu quero que o teu Espírito Santo venha sobre mim nessa hora. Se você puder, comece a orar em línguas. Quanto tempo faz que você não ora em línguas? Quanto tempo faz que o fogo do Espírito Santo, ele não vem aquecendo teu coração? Comece a orar em línguas e dizer: Deus, onde foi que eu caí? Onde foi que eu comecei a me distrair? Onde foi, Senhor, que os espinhos começaram a crescer tanto que sufocaram as sementes, aquilo que eram sonhos, aquilo que era os propósitos de Deus? Quantos chamados estão como que espinhos sufocando? Você abriu mão de tudo, você não quer mais saber de nada, porque os espinhos estão sufocando. É hora de falar: Senhor, me lembra onde foi que eu caí. Traz de volta a paixão, o fogo, o fogo, batismo com fogo. Clame por esse batismo de fogo. Diga: Deus, eu preciso de ti, eu preciso do teu toque, até que nada mais importe. É esse o nosso alvo, é viver até que nada mais importe. É abrir mão de tudo aquilo que tem nos roubado da presença dele e ser levados a um lugar onde somente a presença dele venha nos satisfazer. Deus, eu sei e confio de todo o meu coração que hoje aqui, ó Deus, essa palavra ela vai encontrar terras boas que vão fazer com que essa semente ela venha a brotar e dar frutos, e vão ser frutos que vão permanecer de geração em geração. Eu creio, ó Deus, eu creio que aqui hoje, nessa manhã, o Senhor está reavivando sonhos. Eu creio que hoje aqui o Senhor está reavivando homens, mulheres, jovens, despertando.
porque Tu és poderoso para trazer vida. Vida, tudo aquilo que está morto, não está morto, não está morto. De repente o inimigo tem trazido ao seu coração que não há jeito, não há como. Talvez você esteja tão longe, tão longe, tão longe, que você não consiga mais deslumbrar o caminho de volta. É Ele quem nos leva, é Ele quem vai te levar. Apenas traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Arrependa-se e peça a Ele: Senhor, eu quero recomeçar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste desse meu irmão. E eu declaro, Senhor, que aqui haverão pessoas que vão, a partir de hoje, começarem a viver uma intensidade com o Senhor. O fogo vai voltar a arder à medida que você ansiar por Ele, à medida que você buscá-lo. Comece a fazer as coisas pela fé, meu irmão. Comece a fazer coisas práticas. Não espere um arrepio, não espere uma visitação sobrenatural, não. É pela fé. É pela fé. Aquilo que cabe a mim e você, nós fazemos pela fé. Ainda que você dobre os joelhos no chão do teu quarto e os céus pareçam como um bronze, mesmo assim você há de clamar, porque você não caminha por sentimentos, você não caminha por fé, você não caminha somente quando as tuas orações são respondidas. Não, o nosso Deus, Ele sempre nos ouve. A sua palavra diz que Ele está com os seus braços estendidos para nós. Então comece a fazer aquilo que é prático. Aquilo que é prático. Não espere sentir, não espere sentir. Comece hoje mesmo a tomar o caminho de volta. Ah, Deus, obrigada por esta manhã, obrigada. Eu te agradeço e entrego a Ti toda a honra e toda a glória para o Senhor Jesus. E você que crê e recebe essa palavra, diga amém. Graças a Deus. Pastor Amaro vai orar, nos abençoando agora. Amém, Senhor. Quem aqui foi abençoado pela palavra do Senhor nessa manhã? Glória a Deus. Vamos agradecer, né? Deus, Pai, obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, nessa manhã tão maravilhosa e sermos ministrados pela Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ela continue, ó Deus, ardendo em nosso coração. Que essa palavra, Deus, ela continue ministrando as nossas vidas, ó Pai, e que nós venhamos a entender o Teu querer para cada um de nós, ó Pai. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, para que eles possam retornar, ó Deus, para o conforto do seu lar, em segurança, em paz. Eu profetizo sobre a casa de cada um ali, Senhor, um oásis de paz, a morada do Teu Espírito Santo, onde a Tua presença reinará, Senhor. Ó Deus, que cada um possa ter uma semana abençoada na Tua presença, que cada um possa todos os dias, ó Deus, olhar para o Senhor e saber que o Senhor está no controle, Pai. Eu abençoo cada um com todas as sortes de bênção, no poderoso e maravilhoso nome de Jesus. Amém. Coloque a mão na posição de quem vai receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e a restauração do doce e maravilhoso Espírito Santo seja com cada um de vocês que está aqui e cada um de vocês que está nos acompanhando através das redes sociais. No nome de Jesus, você que crê, diz amém. Amém. Vamos em paz com a graça do Senhor, em nome de Jesus.